Olá pessoal, tudo certo? Antes de darmos continuidade ao assunto handebol, peço atenção para a estruturação da nossa videoaula. Primeiro momento temos o conteúdo teórico, no qual continuaremos abordando o assunto handebol e seus aspectos. Na sequência, virá nossa atividade prática, no caso é o nosso treino dos exercícios específicos que se trabalham as capacidades físicas do handebol, bem como seus aspectos técnicos. Vamos dar início. No primeiro momento, um resumo da aula anterior. Recapitulando, foram abordados os seguintes temas: introdução, no qual vimos a questão de origem da modalidade, a história, no qual foi abordado o processo histórico enquanto mensuração de caracterização da modalidade em seu início, como o local de origem, nomenclatura do seu criador. Após isso foi feito a abordagem do tema handebol no Brasil, que trata da chegada da modalidade no território nacional, quais fatores motivaram a disseminação dessa modalidade no país, como se deu do seu início até os dias atuais. Feito isso, vimos as questões técnicas que compõem o jogo, no caso os fundamentos. Foram abordados os conceitos de empunhadura, drible, recepção, passe, finta e o arremesso. Agora sim, dando continuidade ao assunto. Iremos tratar sobre as regras que compõem o jogo. Iremos mencionar no caso, as principais regras, até porque uma videoaula que corresponda a tudo que compõe o jogo enquanto regras vai ficar muito longo e cansativo. Iremos abordar as principais, e especificamente as principais. Primeiro momento, quadra. As partidas oficiais são realizadas em uma quadra retangular com 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. 40 metros de comprimento é o que equivale de um gol ao outro gol. Os 20 metros de largura se equivalem à distância entre uma linha lateral até a outra linha lateral. Também é composto na quadra de duas balizas, que também chamamos de traves ou gols, que tem 2 metros de altura, que vai do chão até o travessão, e 3 metros de largura, que vai de uma trave lateral a outra trave lateral. A trave de handebol ela tem uma diferenciação quanto à de futsal. A de futsal ela é roliça. Quando a bola bate na trave, fica difícil prever aonde a bola vai depois desse impacto. A trave de handebol, por ser chapada, quadrada, ao efetuar um arremesso e a bola der de encontro, no caso o impacto com a trave, ela torna mais facilmente para a quadra de jogo, o que torna a disputa mais dinâmica. Então, é por esse fator que existe a diferenciação entre a trave roliça do futsal e a trave quadrada do handebol. Tratando agora quanto ao tempo de jogo. O jogo de handebol é constituído por 2 tempos de 30 minutos e 10 minutos de intervalo entre eles. As equipes jogam o primeiro tempo correspondente a 30 minutos. Terminado, tem um intervalo, período de descanso de 10 minutos. Retorna-se para a quadra para disputar os 30 minutos finais, no caso, o segundo tempo. Prorrogação, também chamada de tempo extra, consiste em 2 tempos de 5 minutos, cada um com intervalo de 1 minuto, e deve ser jogado quando, após o final da partida, o placar se encontrar empatado e houver a necessidade de se estabelecer um vencedor.
Houve o tempo de jogo, 30 mais 30, terminou o placar empatado. As equipes devem jogar um tempo extra, no caso a prorrogação, no qual elas retornam para a quadra, jogam 5 minutos, descansam 1 minuto e finalizam jogando mais 5 minutos, no caso, o segundo tempo. Persistindo o empate depois do primeiro tempo extra, um segundo tempo extra de duração igual ao primeiro deverá ser jogado. Se ainda permanecer o empate, o vencedor da partida será determinado conforme as regras da competição. Reafirmando, as equipes jogam o primeiro tempo. O placar continua empatado nesses 5 minutos de tempo extra. É dado um intervalo de 1 minuto de descanso, elas retornam para jogar esse segundo tempo. Persistindo aí no empate após esses 5 minutos de segundo tempo extra, aí dependendo do regulamento da competição, deve-se haver algum critério para desempate. A maioria das competições executam as disputas dos tiros de 7 metros, o que corresponde aos pênaltis. O pênalti para o futebol está como o tiro de 7 metros para o handebol. No caso, quando o regulamento exige que tenha que se ter um vencedor naquela competição. Especialmente competições eliminatórias, exige-se que tenha um vencedor. Tratando agora do número de jogadores. Em torneios oficiais, permite-se a participação de até 14 jogadores por partida, mas em quadra, no momento da disputa, é obrigatório que cada equipe tenha um goleiro e 6 jogadores de linha. Cada equipe de handebol titular aqui entra em quadra é composta por 6 jogadores de linha e um goleiro, totalizando 7. No banco de reserva, os suplentes, cada equipe pode ter até 7 jogadores, totalizando 14 jogadores nesse elenco disponível para aquele jogo específico. Quanto às substituições, são livres, podendo o jogador reserva entrar em quadra a partir do momento que o jogador substituído saia. Não existe número prévio quanto às substituições. Tratando agora da posse de bola. No handebol existem 2 regras básicas para quem está com a bola. Segurá-la por no máximo 3 segundos, esse atleta estando parado, realizando somente a empunhadura. Ou dar no máximo 3 passos com a bola na mão. Ou seja, executou 3 passos com a bola na mão, o jogador vai efetuar um passo para um colega, efetuar o arremesso objetivando o gol, ou ele torna a realizar o drible, que é o ato de quicar a bola para permitir que ele possa dar mais 3 passos na continuidade da sua jogada. Só reforçando, essa primeira regra básica dos 3 segundos é o jogador parado com a posse de bola na mão. 3 segundos. No 4º segundo, se ele não realizar nenhuma ação com essa bola, ele perde a posse de bola, passando para o adversário. Quanto à área do goleiro. Durante o jogo, nem o jogador de linha pode pisar na linha ou entrar na área determinada do goleiro. Caso essa invasão aconteça, a equipe que está atacando perde a posse de bola, passando a mesma para o adversário. Entretanto, ao realizar um movimento de ataque, por exemplo, é permitido que o jogador cometa essa invasão, mas somente se pular de fora para dentro da área e soltar a bola enquanto estiver no ar ainda. Exemplificando para melhor visualização dessa cena, dessa exceção. O jogador adversário, ao tentar efetuar o arremesso no gol, ele salta em direção à área do goleiro, mas antes de tocar com o pé dentro da área do goleiro, ele solta a bola. No caso de realizado o gol será válido, porque não pode que ele toque a área do goleiro com os pés, estando com a posse de bola, no caso a empunhadora. Mas ele caindo
dentro da área, após ter feito esse lançamento ainda no ar, o gol é válido e é permitido. Quanto ao tiro de 7 metros, que corresponde ao pênalti, é cobrado quando há alguma agressão em uma clara chance de gol. Na cobrança, os jogadores de defesa e de ataque ficam fora da linha dos 9 metros e o goleiro pode movimentar-se livremente até a linha dos 4 metros. Ou seja, o adversário, com a posse de bola, ao efetuar um arremesso, numa chance clara e manifesta de gol, ele é obstruído através de falta. No caso, sua equipe terá o direito de executar o tiro livre de 7 metros, no caso, o pênalti, entre aspas, do handebol. Quanto ao tiro livre, que corresponde às faltas normais de jogo no futebol, traçando esse comparativo para um melhor entendimento. O tiro livre no handebol ocorre quando há faltas em geral. É cobrado no local onde a falta se originou, ou seja, ao local onde houver a falta, é cobrada ali aquela infração. Mas tem uma exceção, a não ser que ela ocorra dentro da linha de tiro livre, que é a linha pontilhada até a linha da área. Se a falta ocorrer dentro desse espaço, dessa área, a cobrança deve ser realizada antes da linha pontilhada em local próximo. A figura traz bem essa ilustração. No caso, temos a linha da infração defensiva, que no caso é a linha correspondente à área do goleiro, e ela é determinada com início na linha tracejada, a linha pontilhada. No caso da infração seja ocorrida dentro desta área, ela é cobrada antes da linha pontilhada, pois ali, naquela área, corresponde somente ao tiro de 7 metros. Ocorreu a falta dentro dessa área, a bola é trazida para trás, antes da linha pontilhada, para se dar início ao jogo, no caso, a retomada do jogo. Tratando agora de arbitragem. Em partidas oficiais, o jogo é monitorado por dois árbitros, assistidos por um secretário encarregado de marcar os gols, no caso a anotação, e as faltas das partidas, e também de um cronometrista encarregado de marcar o tempo do jogo. Esse cronometrista cuida especificamente da marcação do tempo de jogo, os 30 minutos de primeiro tempo, segundo tempo, os 10 minutos de intervalo, assim como os de tempo extra. Quanto às punições, existem 3 tipos. Como todo esporte, o atleta que cometer infrações na partida, ele deve ser advertido. E essas punições variam conforme o perigo daquela falta em si. O cartão amarelo, o atleta pode receber até 2 na partida. A partir do momento que ele recebe o segundo cartão amarelo, assim como no futebol, ele é expulso por conta de receber o cartão vermelho na sequência. O cartão vermelho, o jogador que recebe esse cartão é expulso da partida. A mesma comparação com o futebol, faltas extremamente violentas. No caso, o jogador é advertido com o cartão vermelho e ele é expulso de imediato, sem a necessidade de haver a punição com os 2 cartões amarelos anteriores. E diferente do futebol, temos uma terceira punição, que é os 2 minutos. Penaliza o jogador excluindo da partida por 2 minutos. Dependendo da gravidade de falta, esse atleta fica fora por 2 minutos e sua equipe joga com um jogador a menos. Esse jogador pode retornar ao final do tempo de punição. Bom, finalizado o conteúdo teórico, eu peço que vocês deem uma lida nesse material, nessa apostila. Não temos atividade no que corresponde a esse conteúdo para essa aula de hoje. A atividade será prática. Quanto às orientações dessa atividade prática? Nosso treino é constituído pelo alongamento no momento inicial, no qual eu torno a comentar e reforçar que vocês executem cada gesto por 10 segundos. Finalizado este, temos o aquecimento, no qual eu vou estar mensurando e mencionando o tempo de execução de cada movimento específico, então fiquem atentos.
Os exercícios específicos que trabalhem as capacidades físicas exigidas no handebol, assim como os aspectos técnicos. Também vou estar mensurando e mencionando a quantidade a ser executada. Bom, quanto à tarefa. Registre sua atividade prática e envie para o meu e-mail angelo.ef88@gmail.com. Como é esse registro? Você pode registrar em fotos. Ah, vai registrar fotos de todo o treino? Não. Escolha momentos específicos, registre e envie para o meu e-mail. Ah, mas eu acho interessante fazer um vídeo de alguma série específica. Se o vídeo for curto e seja possível enviar por e-mail, melhor ainda esse registro, porque eu até posso estar fazendo correções da execução desse movimento, desse exercício específico. Quanto às orientações, executem nos registros suas ações estando com o uniforme de educação física, estando trajando, no caso, calçando o tênis adequado para a prática de atividade e exercício físico. Mantenham-se sempre hidratados, bem alimentados na execução desse exercício e sigam as orientações. Então, bora lá para esse treino.